como plotar gráficos de intensidade de função de duas variáveis. Então vamos supor que você tenha uma função com duas variáveis ou ainda um arquivo de dados no seu computador referente a duas medidas e você quer plotar essas duas coisas juntas e num gráfico de intensidades. Então, para exemplificar aqui, eu fiz um código bem simples. Então, primeiro a gente importa o de sempre, né? Importa a biblioteca NumPy e a biblioteca Matplotlib. E então, para esse exemplo, eu vou criar a seguinte variável. X vai ser um conjunto de números que vai desde menos π sobre 2 até π sobre 2. Isso subdividido em 100 intervalos. Isso é, se eu der um print nesse x, vamos ver. Esse aqui são vários valores, certo? São 100 valores que começam de π sobre 2, de menos π sobre 2 até π sobre 2. A mesma coisa é o y, mas como isso é um exemplo, você poderia mudar isso à vontade. Então agora aqui eu vou criar uma nova variável chamada xv e outra variável chamada yv e vou colocar esse comando np.meshGrid.xy. Veja só o que é essas novas variáveis. Eu vou plotar aqui xv primeiro e vamos ver. Aqui tem muitos valores, não dá para ver direito. Deixa eu diminuir aqui o intervalo, o número de valores, só para a gente compreender o que acontece, certo? Então, aqui nós temos um mesh grid do x e ele vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Agora aqui eu só dividi em dois intervalos. Eu mudei. Antes nós tínhamos uma divisão de 100 intervalos, aqui eu coloquei de 2. E veja que isso se repete. Então eu tenho um array com vários valores repetidos. Então ele vai fazer isso para x, v e para y, v. Bom, esse não é o foco desse vídeo. Vamos ver o que acontece quando a gente quer plotar duas funções juntas. Então aqui nós temos x e o y. E agora você tem uma função com duas variáveis. Essa função, por exemplo, pode ser a função gaussiana. Então aqui o nosso primeiro exemplo vai ser a função gaussiana, que nós conhecemos que é exponencial de menos x quadrado menos y quadrado, certo? Isso aqui é a função gaussiana. Nós sabemos que a função gaussiana ela é mais intensa no centro e à medida que vai se afastando do centro, a intensidade vai diminuindo. Então a gente quer um gráfico de intensidade tal que no centro seja muito intenso e à medida que se afasta do centro isso vai diminuindo. Então aqui eu vou plotar essa curva dessa seguinte forma: plt.pcolorMesh, e aqui eu vou escolher a primeira variável, a segunda variável e a função que define essas variáveis. E aqui eu coloco esse comando shading auto para que o Python não venha dar nenhum erro devido ao tamanho do gráfico, certo? E aqui esse último comando é opcional se você quiser colocar uma barra de cores. Com isso a gente agora vai rodar. Deixa eu crescer aqui, vai rodar o programa. E veja bem, aqui nós temos a função gaussiana, só que em gráfico de intensidades. No centro é muito intenso, como esperávamos, e à medida que ela vai decrescendo, isso aqui vai diminuindo. Então, para testar agora com o segundo exemplo, nós temos seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. E aqui, se a gente lembrar dessa função, ou se a gente plotar em outro gráfico, o que é que dá seno de x ao quadrado mais cosseno de y ao quadrado? A gente tem uma função desse modelo, ele passa por vários máximos e mínimos, certo? Isso aqui é um gráfico em 3 dimensões e isso é o que acontece. Então a gente espera que quando plotar esse tipo de gráfico, a gente tenha dois máximos e dois mínimos, que justamente como acontece no gráfico. Isso na verdade são vários máximos e vários mínimos, mas dependendo do seu intervalo só vai aparecer dois. Então eu vou plotar agora o gráfico de intensidade dessa função e aqui nós temos o que nós esperávamos, ou seja, dois máximos e aqui na região central o mínimo. Então isso é o efeito da função que eu acabei de plotar. A gente pode ainda aumentar o intervalo para onde essa função percorre. Então eu vou colocar aqui, ao invés de π sobre 2, eu vou botar 5π sobre 2, certo? Vou colocar 5π sobre 2 em todos os parâmetros. E vamos ver se aparece mais máximos e mínimos. Ok, então aparece vários máximos e mínimos.
exatamente como nós esperaríamos ver na função do seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de y. Bem, muito obrigado, até a próxima.